Capítulo 6, versículo 3. Estamos iniciando uma série de ministrações sobre intimidade. E hoje, o tema é tirando as máscaras. Eu queria alertar também aos pais que têm crianças e que querem que seus filhos querem um curso de inglês gratuito para os seus filhos. Em agosto, eu vou começar agora um curso de inglês para crianças. A partir de 8, a 12 anos de idade. Aí os pais, fiquem atentos, você já pode ligar, fazer a inscrição do seu filho, não vai pagar nada, só o material que você vai comprar. Também não teremos muitas vagas, 3357-1482. Gálatas 6, capítulo 3, 6, 3. O apóstolo Paulo diz assim: porque se alguém cuida ser alguma coisa, não sendo nada, engana-se a si mesmo. Vamos repetir? Porque se alguém cuida ser alguma coisa, não sendo nada, engana-se a si mesmo. Pai, eu quero pedir ao Senhor que venha nos ministrar o coração. Obrigado por essa palavra, obrigado porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Obrigado porque o Senhor, na sua grande misericórdia, tem nos usado apesar de nós. E hoje faremos uma reflexão profunda sobre a questão da transparência com nós mesmos. E eu quero pedir ao Senhor, nos fale, meu Deus, nos edifique. Te pedimos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, quando a pandemia começou, todos nós colocamos as máscaras. E eu falei com os irmãos que Deus tinha me falado para ministrar esse tema 2 anos atrás. Só que o Senhor nos disse para esperar os irmãos tirarem as máscaras. E hoje é o dia que o Senhor escolheu para nós falarmos sobre esse assunto. Depois que as máscaras foram tiradas, muitos irmãos começaram a me falar: pastor, e a ministração? Não que eu tivesse esquecido, não me esqueci, mas eu estava esperando o momento de Deus. Nós não podemos agir segundo o nosso coração, a gente tem que esperar o momento do Senhor. E as máscaras, para evitar a pandemia, foram muito importantes, evitaram milhares de mortes. E nós tivemos que colocá-las, e ficamos um bom tempo com as máscaras. Mas é interessante que pessoas que nós não conhecíamos, eu não sei se isso aconteceu com você, e ficamos conhecendo elas de máscaras, nós tínhamos a imagem delas de uma forma, e quando elas tiraram as máscaras, foi algo interessante e curioso, porque às vezes você achava que a pessoa era feia e ela era bonita. Você achava que a pessoa era bonita, tira a máscara, você viu que ela era feia. Aconteceu com você? Foi engraçado? Você imaginava a pessoa de uma forma, e aí você achava que ela tinha a boca pequena, tinha um bocão, né? Você achava que ela tinha todos os dentes, não tinha dente nenhum. Então foi muito engraçado, muito interessante. Porque a máscara esconde, de fato, quem é a pessoa. E as máscaras que nós queremos falar aqui, não são essas máscaras físicas, mas as máscaras que escondem o seu caráter, escondem quem você é por dentro. As máscaras são um problema, porque elas fazem as pessoas te imaginarem quem você não é de fato. E o apóstolo Paulo, em Gálatas capítulo 6, versículo 3, ele diz que quem acha que é algo não sendo aquilo, engana-se a si mesmo. E existem pessoas que elas se acostumaram tanto, mas tanto com as máscaras, que elas de fato acham que são algo que na verdade não são. Elas estão enganando a si mesmas. É como pessoas que mentem tanto, se acostumam tanto com a mentira, que a mentira para elas passa a ser verdade. E elas começam a viver como se a mentira fosse verdade. E o primeiro passo para o crescimento, não apenas o crescimento espiritual, mas o crescimento como pessoa, crescimento no seu relacionamento familiar, conjugal, interpessoal, no trabalho, é você fazer uma autoanálise, uma autocrítica madura, para de fato analisar quem você é e tirar as máscaras. A partir daí, poder se olhar no espelho. Estamos fazendo
um discipulado, né, com os nossos discípulos. E essa semana falamos, coincidentemente, sobre isso, sobre o espelho. Quando você se olha no espelho, você vê quem você é de fato. Não tem como esconder. Então vamos falar aqui sobre algumas máscaras que as pessoas geralmente utilizam dentro da igreja. A primeira máscara é a máscara da falsa fidelidade. Mateus capítulo 26, versículo 20 a 23. Nos diz que na ceia, como hoje vamos celebrar a ceia, aconteceu algo. Após aproximadamente quase 3 anos e meio, Jesus caminhando com seus discípulos, ele faz uma última reunião, a última ceia com seus discípulos. Era uma reunião importantíssima. E naquela reunião, Jesus decide que a máscara de alguém ali iria cair. E ele, falando para os seus discípulos, ele diz: existe entre nós um traidor. Existe entre nós alguém que está usando máscara. Alguém que fisicamente está aqui conosco, mas o seu coração não está. A sua alma não está. Jesus fez uma acusação gravíssima, que deixou todos os discípulos assustados, perplexos, preocupados. E eles começaram a se autoanalisar. E começaram a perguntar a si mesmos: será que sou eu? Será que eu sou essa pessoa? E eles começaram a expor essa pergunta para Jesus. E perguntaram: Jesus, sou eu? E o outro perguntou: Jesus, sou eu? Jesus não responde quem é. Interessante, porque Jesus, ele faz com que aquela pessoa que estava com máscara fosse revelada de uma forma indireta. Jesus esperou que a própria pessoa falasse, mas a Bíblia não diz que quem estava usando a máscara, não diz que ela faz a pergunta. Parece que ela ficou calada, e essa pessoa era Judas. E Jesus então, ele diz: é a pessoa que está colocando a mão agora no prato comigo. E Judas estava colocando a mão no prato para pegar os elementos da ceia. É interessante que Judas utilizou a máscara muito tempo, até que a máscara caísse no dia da ceia do Senhor. Olha que coisa interessante. A máscara caiu no dia da celebração da ceia. Judas caminhou com Jesus. Provavelmente, Judas foi alguém que riu muitas vezes com Jesus, abraçou Jesus, disse que amava Jesus, animou a Jesus, deu palavra de ânimo para ele, para os outros discípulos. Ninguém podia imaginar que Judas estivesse usando uma máscara. Judas, ele conseguiu esconder tanto a máscara, que ele guardava o dinheiro das ofertas que Jesus recebia. E nós não sabemos quem determinou que Judas iria guardar as ofertas. Certamente foi uma eleição, uma escolha dos discípulos, e eles pensaram: bom, tem que ser alguém fiel, tem que ser alguém que nós confiamos, porque para mexer com dinheiro, tem que ser alguém de confiança. E eles escolheram Judas. Ninguém entre os discípulos podia imaginar que Judas estivesse usando uma máscara. E quando Judas é identificado como traidor, imagine a perplexidade, imagine o susto que todos os discípulos levaram. Porque eles não imaginavam. Porque Judas tinha a máscara da fidelidade, mas ele não era fiel. Existem pessoas que utilizam a máscara da fidelidade, parecem fiéis, suas palavras são mansas, amigáveis, mas no fundo o coração dessas pessoas está em outro lugar. No fundo o coração delas está em outro projeto, assim como Judas. O coração de Judas estava em outro projeto, ele não estava com Jesus. Judas provavelmente criticava Jesus pelas costas. Judas provavelmente falava de Jesus, falava mal de Jesus, falava mal das ministrações que Jesus fazia. Imagine, após o Sermão do Monte, Judas estava ali ouvindo o sermão, e aí ele sai criticando. Nossa, demorou demais. Nossa, que palavra foi aquela? Se fosse eu, pregava melhor que Jesus. Imagine isso. Imagine ele criticando a multiplicação dos pães.
Aquilo foi uma farsa. Não é possível aquilo acontecer. Só que por trás, Jesus, como sendo Deus, ele sabia de tudo que estava acontecendo. Então preste atenção. Olhe para cá. Jesus conhece o nosso coração. E ele sabe se estamos utilizando máscaras ou não. E Jesus sabia que Judas estava utilizando máscara, apesar de que ninguém soubesse. Mas Jesus sabia. Jesus sabia que Judas colocava uma máscara de fidelidade, mas ele não era fiel. A fidelidade verdadeira é algo extremamente importante para uma igreja crescer, para um projeto dar certo, para uma família prosperar. E a fidelidade é algo crucial. Judas, ele traiu a Jesus por quanto, irmãos? Quanto? 30 moedas de prata. Mas eu acredito que não foi o valor financeiro que levou Judas a trair a Jesus, mas sim um coração que estava insatisfeito, um coração que foi crescendo. Observe que tanto é que quando ele tem remorso, porque Judas não se arrependeu, ele teve remorso, são duas coisas distintas. O dinheiro, ele joga para lá. Então não era o dinheiro, era o coração. Então não era o que ele podia receber, era o coração. Porque quem é fiel não é fiel por algo que ele vai receber. É sim fiel por algo que ele pode dar. É diferente, vou repetir. Quem é fiel não é fiel por algo que ele quer receber, mas por algo que ele pode dar. Judas não tinha nada para dar ao Senhor. E é importante nós analisarmos o quanto nós somos fiéis, se estamos colocando a máscara da fidelidade ou não. É importante, irmãos, porque Deus nunca agirá no ambiente de infidelidade. Deus não age em ambiente de infidelidade, porque Deus é fiel, o seu caráter é fiel. Nós sabemos que quem usou Judas não foi o Senhor Jesus, não foi Deus, foi Satanás. Porque Satanás, sim, ele age em um ambiente de infidelidade. O diabo ama se mover em um ambiente de infidelidade. Esse é o ambiente ideal para ele. Ambiente de infidelidade e de rebeldia. Porque o infiel, ele é também submisso, ele é rebelde. O infiel, ele faz aquilo que deseja o seu coração, e não aquilo que é orientado. Não aquilo que é direcionado. Por quê? Porque ele quer seguir os seus próprios caminhos. Observe que Judas, ele não estava interessado naquilo que Jesus estava direcionando. Ele não tinha um propósito de sair para as casas, evangelizando, pregando, ministrando, não. Ele queria seguir os seus próprios caminhos, e o seu propósito era diferente do de Jesus. O infiel não se sujeita a uma liderança. Quem é infiel não se sujeita a um caminho e caminhar com todos. Ele tem o seu próprio caminho. Os seus propósitos são outros. Seu coração não está junto com o coração da liderança, com o coração da equipe, com o coração da igreja, com o coração das pessoas às quais ele faz parte. Judas ouviu vários ensinamentos do próprio Jesus. Mas Judas não tinha um coração fiel. Não seguiu nenhum das orientações de Jesus. Porque ele seguiu o seu próprio egoísmo. Então, de repente, nós queremos que nós façamos uma autoanálise. Não é para você analisar o irmão que está do lado. Porque, momento assim, a gente fica pensando em outras pessoas. Eu quero que você pense em você. Até que ponto você é fiel ou não? Ou será que você está utilizando uma máscara de fidelidade, mas o seu coração não é fiel? Segunda máscara é a máscara da falsa fé. Ou a máscara da fé. Tem pessoas que colocam a máscara da fé. Elas parecem sim pessoas que têm fé. Mas é interessante, 2 Timóteo capítulo 1, versículo 5, que Paulo ele fala algo para Timóteo. Olha o que Paulo diz. Paulo fala assim, trazendo à memória a fé não fingida. Fé o quê? Não fingida, que em ti há. A qual habitou primeiro em tua avó Lóide, em tua mãe Eunice, e estou certo de que habita em ti. Paulo fala isso para Timóteo. Então Paulo fala que Timóteo tinha uma fé não fingida, ou seja, uma fé sem máscaras. Ele não colocava uma máscara de fé quando na verdade ele não tinha fé. É interessante porque se Paulo afirma que tem uma fé não fingida, é porque existe uma fé fingida, sim ou não?
Existe uma fé com máscaras. E certamente Paulo conhecia pessoas que usavam máscaras de fé, mas na verdade era só fingimento, não tinham fé nenhuma, não criam no Senhor. Como nós podemos detectar a fé verdadeira e a fé falsa? Simples, analisando as atitudes da pessoa que prega, que ensina e que fala a respeito da fé. Hebreus, capítulo 11, versículo 1, nos ensina o seguinte: a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Esse é um versículo muito conhecido, muito pregado, falado, cantado, mas pouco vivido pelas pessoas. Porque é muito fácil mascarar uma fé verdadeira. Só que quando essa fé é exposta, no momento de crise, no momento de tribulação, no momento de pressão, no momento de pandemia, essa fé, muitas vezes a máscara ela cai, como caiu agora no momento da pandemia. Como ela cai no momento de crise, no momento de confronto, no momento difícil. Na Bíblia nós temos um homem que era discípulo de Jesus, também como Judas. Caminhou com Jesus também como Judas, caminhou lado a lado, vivenciou milagres. Certamente ele teve muitas oportunidades de falar sobre a fé e falou. Mas quando a fé dele foi colocada em prática, nós vimos que a fé dele era falsa. Era fé nada. Era mentira. Esse homem você sabe quem é. Qual é o nome dele? Qual é o nome dele? Tomé. Tomé foi um dos 12 apóstolos de Jesus. Não era pouca coisa. Era um dos 12 apóstolos. Jesus tinha vários seguidores, vários discípulos. Vários grupos de discípulos. Mas Tomé era um dos mais próximos, ele era apóstolo. E se ele era apóstolo, como falei, ele era muito próximo de Jesus. E ele teve inúmeras oportunidades de falar, pregar sobre fé, e deve ter feito isso. Mas observe a vida de Tomé. Quando Jesus estava indo visitar Lázaro, o irmão de Marta e Maria, ele ia ressuscitar Lázaro, ele corria um risco de morrer apedrejado, porque eles queriam matar Jesus. E aí Tomé fala uma coisa, olha que coisa que Tomé fala: vamos também, para juntos morrermos com ele. João capítulo 11, 16. Mas ele fala de boca para fora. Tomé não tinha fé suficiente para isso. Tomé não tinha fé suficiente para crer que Deus poderia livrá-lo. E essa declaração parece uma declaração de um homem cheio de fé, mas não era. Por quê? No momento da crucificação, procura lá na Bíblia se Tomé estava lá. Não estava. Ele fugiu, ele sumiu, ele desapareceu, como vários outros discípulos. Ele que falou que iria para morrer com Jesus, na verdade, ele não tinha fé suficiente para isso. É interessante que Tomé também, em João capítulo 14, versículo 5, ele demonstrou uma dúvida acerca do ensino do Senhor Jesus. Porque Jesus estava falando e ensinando sobre ele, sobre o Pai, e Tomé faz uma pergunta, fala assim: Senhor, não sabemos para onde o Senhor está indo, como podemos conhecer o caminho? E aí Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. João 14, versículo 6. Depois que Jesus é crucificado, Tomé não estava na crucificação, Jesus ressuscita e aparece para os discípulos. Todos estavam lá. Quem não estava? Tomé. Ele não estava no momento mais importante, o momento mais crucial, e que os discípulos estavam aguardando, porque eles já tinham sabido que Jesus havia ressuscitado, estavam reunidos esperando, mas Tomé não estava ali. Jesus aparece para os discípulos. Sabe por quê? Quem não tem fé perde oportunidades incríveis. Quem não tem fé não tem ânimo para participar de alguns eventos onde a glória de Deus vai se manifestar. E Tomé não estava ali. E os discípulos falam: olha, foi maravilhoso. É igual culto, né? Você vem no culto, aí você está no culto, é um poder maravilhoso, é algo maravilhoso, tremendo. Você fica tão cheio, e aí você vai contar para alguém. A pessoa que recebe aquilo que você ministra, que você fala, que vivenciou, ela não consegue entender a dimensão daquilo que você experimentou. Verdade ou não é? Mas ela precisa pelo menos acreditar. E aí os discípulos
contando, olha, foi maravilhoso, Jesus esteve aqui, nós conversamos com ele e tal. E aí Tomé fala, não acredito não, isso é papo furado. Ele morreu, senhor, deve estar apodrecendo agora. Na verdade, já até sepultaram o corpo dele. Nada, não acredito não. E aí, irmãos, 8 dias depois, os discípulos estavam reunidos novamente. Tomé estava ali. Dessa vez Tomé estava. Jesus aparece no meio deles. As portas estavam fechadas. Olha só, tudo estava fechado, tudo trancado, porque os discípulos estavam com medo da perseguição. Jesus entra sem porta aberta. Paredes, ele atravessa a parede, atravessa a porta. Ele se dirige a Tomé e fala, Tomé, você não acreditou que eu ressuscitei. Mas eu quero te mostrar. Toque minhas feridas. Aproveitando que estou com a mão ferida, olha aqui. Toque minhas feridas. Olha aqui. E o que Tomé faz? Tomé toca. Tomé precisava tocar? Não. Ele podia simplesmente falar, não acredito, pode deixar, Senhor, desculpa, eu errei, realmente não acreditei, mas eu acredito, é o Senhor. E aí Jesus fala com Tomé, não seja incrédulo, mas crente. O que Jesus fala? Jesus tira a máscara de Tomé, da fé que ele não tinha. Irmãos, esses fatos nos levam a crer que Tomé tinha uma fé apenas no discurso, como muita gente, mas não tinha uma fé no coração. Certamente Tomé convenceu os discípulos e muitas pessoas, mas ele não convenceu a Jesus. Assim também tem pessoas que elas carregam a máscara da fé. Elas pregam, elas cantam, elas ensinam, mas na hora de viver, na hora da crise, na hora da dificuldade, elas falam, elas criticam, elas condenam, elas não demonstram de verdade a fé que elas diziam ter. Existem pessoas assim como Tomé, que são vencidas pelo medo. Na pandemia, nós vimos isso. Como que as pessoas acharam, os evangélicos, muitos, não todos, acharam que Deus tinha perdido o controle da situação, que era gente morrendo para tudo quanto é lado. E aí perderam a fé no Deus que tem o domínio da situação. E eu sempre falei que, gente, vamos usar máscara sim, vamos tomar os cuidados, vamos vacinar, mas não vamos perder a fé de que Deus está no controle. Deus está no controle, nunca perdeu o controle. Eu sempre acreditei que Deus só me permitiria morrer se Ele quisesse. Se Ele não quisesse, eu não iria morrer. Por isso, antes da pandemia eu falei, eu não vou morrer de Covid. E nem Covid eu peguei. Fiz 2 testes, graças a Deus, não peguei. Porque eu sou especial? Não é porque eu sou especial, porque Deus falou comigo, você não vai pegar Covid, você não vai morrer de Covid. E eu falei isso antes, e muita gente falou, que absurdo, pastor, falar um negócio dele, depois você morre. E aí, o pessoal vai ficar escandalizado, mas eu disse, eu não vou morrer, eu tenho certeza. Irmãos, então, Hebreus diz que a fé é a certeza de fatos. Olha o que Deus diz o texto. A fé é a firme fundamento das coisas que nós esperamos e a prova de coisas que nós não vemos. Prova, convicção. Eu estou ministrando essa palavra ao seu coração. Sabe por quê? Porque eu quero que você cresça em Deus. E para ter intimidade com o Senhor, nós temos que permitir que as máscaras caiam. A terceira máscara que eu quero citar é a máscara da santidade. Mateus capítulo 23, versículo 1 a 7. Jesus fala a respeito de homens que eles pareciam ser santos. Os fariseus e também os escribas. E Jesus diz, então Jesus falou à multidão. Olha só, Jesus mais uma vez faz a máscara de alguém cair. E agora, não é só entre os discípulos, ele faz a máscara cair no meio da multidão toda. A multidão e aos seus discípulos, dizendo, na cadeira de Moisés estão assentados os escribas e fariseus. Todas as coisas, pois, que vos disserem que observeis, observai-as e fazei, mas não procedais de conformidade com as suas obras, porque dizem e não fazem. Pois atam fardos pesados e difíceis de suportar, e os pões aos ombros dos homens. Eles, porém,
nem com seu dedo querem movê-los. E fazem todas as obras a fim de serem vistos pelos homens, pois trazem largos filactérios e alargam as franjas das suas vestes. Amam os primeiros lugares nas ceias, e as primeiras cadeiras nas sinagogas, e as saudações nas praças, e serem chamados pelos homens, Rabi, Rabi. Jesus tira a máscara agora dos fariseus, dos escribas. Por quê, irmãos? Jesus diz que eles estavam assentados na cadeira de Moisés. O que isso quer dizer? A cadeira de Moisés quer dizer a autoridade. Porque os escribas e fariseus, eles eram autoridades espirituais, como se fossem os pastores nos dias de hoje. Os escribas eram os mestres da lei, e eles exerciam autoridade de Moisés, que era considerado profeta. Os escribas, eles criaram ensinamentos conhecidos como a tradição dos anciãos, e Jesus os censurou por isso. Os fariseus eram chamados separados ou santos, e eles eram membros dos principais grupos religiosos entre os judeus. As pessoas os viam como santos, as pessoas achavam que eles eram santos. Jesus os critica porque até as vestes deles eles queriam mostrar santidades. Eles eram mais ou menos como os judeus ortodoxos. Depois você pesquisa sobre os judeus ortodoxos de hoje. Eles usavam roupas diferenciadas, usavam os filactérios, que eram, tinham aquelas roupas sacerdotais, e tinham partes dos mandamentos que eram escritas, e eram essas franjas, iam aqui mais ou menos do ombro até no pé, escrito as leis, escritos os mandamentos. Então eles tinham a santidade estampada nas suas roupas, eles pregavam sobre santidade, mas eles não viviam. E Jesus tira a máscara deles. Eles viviam aparentemente como santos. E aí Jesus falou o seguinte: olha, o que eles pregam é joia. O que eles falam também é joia. Mas o que eles fazem, não. Então eles falam sobre santidade. Eles ensinam sobre santidade. Eles vestem como santos. Mas eles não são. Então, fazem o que eles falam e ensinam, mas não vivam o que eles vivam. Irmãos, isso é muito triste. Porque hoje nós vemos na igreja, sim, tanta gente ensinando sobre santidade, pregando sobre santidade, mas não vivendo a santidade. Só máscara. Eles ensinavam que as pessoas deveriam ser santos, mas eles não eram santos. Eles ensinavam que as pessoas deveriam amar, mas eles não amavam. Levítico 19, 18. Eles odiavam as pessoas. Eles ensinavam a respeito do perdão, mas não exerciam o perdão. Tanto é que quando eles levam a mulher pega em adultério, foram os escribas e fariseus que levaram até Jesus, coração cheio de ódio. E eles dizem: a lei fala para apedrejar. E o Senhor, o que é que o Senhor diz? E já estavam prontos para apedrejá-la. E Jesus olha para eles e fala, parafraseando-lhe, Jesus diz: hipócritas, vocês estão ensinando sobre perdão lá na sinagoga. O perdão, a santidade envolve também o perdão. Quem é santo é separado, e o santo ele perdoa. Vocês não têm pecado? Se não tiverem, podem atirar a primeira pedra. Santidade não é apenas não fumar, não beber, não mentir, não cometer sexo antes do casamento, mas também, além disso, exercer o amor, o perdão para as pessoas. Tem pessoas que são duras, são críticas com as falhas dos outros, irmãos, como os fariseus. Consegue enxergar um cisto no olho do outro, mas não enxerga uma trave no seu olho. Jesus criticou os fariseus por causa disso. Sempre que alguém é muito radical e duro com as pessoas, fica denunciando o erro e falha das pessoas, via de regra são pessoas carnais, que elas falam sobre santidade, mas não vivem a santidade. Não têm coragem de enfrentar os seus próprios pecados, as suas falhas, e por isso querem deixar o outro exposto, porque não tem coragem de enfrentar a si mesmos, as suas fraquezas. Uma pessoa que vive a santidade, ele reconhece o quanto é falho. E ele é humilde para pedir perdão e para perdoar. E para se arrepender.
Os fariseus foram chamados de hipócritas e sepulcros caiados. Olha só, Mateus 23, 27. Porque eles gostavam de orar em público, colocavam suas máscaras diante dos outros, mas negligenciavam o princípio principal da lei, a justiça, a misericórdia e a fé. Ai de vós, fariseus, escribas, hipócritas, pois que sois semelhantes a sepulcros caiados, porque por fora aparentemente parecem formosos, entre aspas, santos, mas interiormente são cheios de ossos mortos de toda imundícia. Os fariseus eram rigorosos demais com os outros, mas completamente benévolos consigo mesmos. Muito cuidado com as pessoas que vestem máscara de santidade e querem apedrejar o outro, querem criticar o outro, querem condenar o outro. A outra máscara é a máscara do amor a Deus. Tem pessoas que, elas também colocam essa máscara. Existem pessoas que aparentemente amam a Deus. Elas falam, elas dizem, elas cantam, elas ensinam, e elas querem mostrar isso, mas não amam. A igreja de Éfeso, eu já falei sobre ela domingo, mas eu quero voltar com ela aqui. Era um exemplo disso, eram pessoas que elas trabalhavam, eram ativas, dinâmicas, esforçavam muito, trabalhavam muito. E quem as via achava que elas amavam o Senhor, mas elas não amavam. E esse foi o ponto. Jesus tira a máscara dessa igreja. Apocalipse capítulo 2, versículo 3 e 4, Jesus vem e fala para essa igreja: vocês têm paciência, vocês trabalham pelo meu nome, vocês não se cansam, mas vocês não me amam. Existem inúmeros irmãos que são como os crentes da igreja de Éfeso. Pelo trabalho, pela dedicação deles, pelo empenho, parece que eles amam o Senhor, são trabalhadores incansáveis, pelo que eles falam, pelos que eles dizem, eles nos convencem. Só que Jesus conhece o coração. Eles estão envolvidos nos ministérios da igreja, eles fazem tantas coisas, fazem ação social, mas fazem tudo no piloto automático, porque perderam o amor pelo Senhor. E isso, irmãos, é o que tem nos incomodado nesses dias. Mas para manter a máscara, porque olha, ninguém quer ser reconhecido como alguém que não ama a Deus. As pessoas querem serem vistas como pessoas que amam a Deus. Isso agrega valor, isso agrega respeito, não é verdade? Alguém fala assim, fulano ama muito o Senhor. Nossa, meu Deus, pela sua atitude ele ama mesmo. Mas o coração não está ardendo mais. Só que o Senhor conhece o nosso coração. Não tem como colocar máscara diante dele. Não tem por que colocar. Existem aqueles também que continuam fazendo a obra, mas por satisfação pessoal, para satisfação do seu ego, ou até mesmo porque são remunerados. Tem pastores, tem líderes, tem ministros que estão fazendo porque são remunerados. Tem pastores que continuam pregando, liderando a igreja, mas não é porque amam mais o Senhor, é porque eles são remunerados. E se eles não forem remunerados, se eles não fossem, se não é o salário que recebessem todo mês, eles não estariam ali mais porque não queriam. Mas eles não têm outra atividade, não têm outra coisa, não têm outro sustento e precisam estar ali. Mas perderam o amor pelo Senhor. São pessoas que, como pais, que não têm preocupação de ter relacionamento com seus filhos. Não brincam com eles, não conversam com eles. Aí dão uma boa escola, dão presentes. E dizem que amam os filhos, mas o filho não está feliz com o amor, com o presente, com o conforto, porque eles querem o pai. No caso do Senhor, tem muita gente que oferece ao Senhor trabalho, energia, disposição, até a oferta e o dízimo, mas não se importa em ter um relacionamento com o Senhor. O Senhor manda dizer que Ele não está feliz com isso. Ele quer você. Ele quer a mim. Ele quer cada um de nós. Ele não está feliz com isso. Ele quer o seu coração. E aí ele vem e diz: filho meu, dá-me o teu coração. É tudo que eu quero. É tudo que desejo. O trabalho, ele vem como consequência de alguém que ama. Mas não troca o trabalho, o fazer, pelo amor.
ame primeiro. E você vai trabalhar com muito prazer e satisfação. E a última máscara é a máscara da unção. Agora eu vou no Velho Testamento. Aliás, eu vou ler no Novo Testamento para falar de um personagem do Velho Testamento. 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 13. Paulo diz assim: não somos como Moisés, porque punha o véu sobre a sua face para que os filhos de Israel não olhassem firmemente para o fim daquilo que era transitório. Quando Moisés sobe no Monte Sinai, ele passou um longo período na presença de Deus, em jejum, e a glória de Deus se manifestando. Foi algo maravilhoso. Foi uma experiência profunda que ele viveu com Deus, mas quando ele desce do Sinai, o seu rosto brilhava, a glória de Deus era estampada no seu rosto, todo mundo via aquilo. E ele ficava feliz. As pessoas não conseguiam se aproximar de tanta manifestação da glória de Deus, de tanta unção. Mas em um dado momento, a glória de Deus começou a desvanecer e o rosto de Moisés não brilhava mais. E ele então continuou usando uma máscara ou véu. Porque não queria que as pessoas percebessem que ele não tinha mais aquela unção, ele não tinha mais aquela glória. Então ele colocou a máscara, ele manteve a máscara, e Paulo fala sobre isso. Assim também, algumas pessoas, elas percebem que não tem mais a unção. São pessoas que eram cheias do Espírito, a glória de Deus se manifestava na vida delas, a gente via isso, a gente tinha prazer em ver isso na vida delas. Mas a glória de Deus, elas sabem que o coração gelou, o coração esfriou, estão secas, estão vazias, estão como vale de ossos secos, mas elas colocam a máscara porque não querem que ninguém perceba, porque também isso é importante, né, para o status espiritual da pessoa diante da igreja, diante das pessoas. Tem pessoas que até falam sobre relacionamento com Deus, ensinam sobre oração, sobre intimidade, cobram uma vida de oração das pessoas, mas não conhecem o caminho da intimidade. Talvez um dia você já foi cheio do Espírito Santo, talvez você um dia foi uma pessoa cheia do Senhor, amiga da oração, cheio de entusiasmo, de alegria do Senhor, do poder de Deus. Mas de hoje não é mais. Mas a máscara continua aí. E quando você vai se direcionar às pessoas, você continua usando a máscara. Isso é muito comum, principalmente em pessoas que pregam, pessoas que ensinam, pessoas que ministram no altar. Isso é muito comum entre pastores. Mas Deus não quer que nós usemos uma máscara para que ninguém perceba, porque Ele já viu, você também já sabe. Tira a máscara, mesmo que as pessoas percebam. Tira a máscara e volte para o lugar secreto, volte para a intimidade, porque enquanto você tirar a máscara, você vai achar que você é alguém que você não é. É o que diz Paulo: se alguém cuida ser alguma coisa, não sendo, engana-se a si mesmo. Nós precisamos tirar as máscaras e fazer uma autoanálise, porque é muito fácil julgar os outros. Mas hoje a proposta é que nós analisemos a nós mesmos. 1 Coríntios 11:31, Paulo fala: se nós julgássemos nós mesmos, não seríamos julgados. Quem costuma passar por dificuldade de relacionamento, olha para todo mundo, menos para si mesmo. Samuel Johnson, ele falou uma coisa interessante. Ele diz assim: quem tem tão pouco conhecimento da natureza humana, a ponto de procurar a felicidade na mudança de tudo à sua volta, mas não se dispõe a mudar também, desperdiçará sua vida em esforços infrutíferos e multiplicará as aflições que procura remover. Feche seus olhos. Faça uma autoanálise. Eu quero chamar o Ministério de Adoração aqui. Eu queria, já que a Bela está no louvor hoje, queria pedir uma música. Eu só quero você. Não, ela é da... Sabe que eu estou trocando a música? É da Zoe, né? Quando a luz se apagar. Esse é o nome.
Feche os olhos, eu queria que você